Olha, mudando de assunto, a morte do menino indígena de 2 anos na cidade de Imbituba completou uma semana na quarta-feira. A polícia descartou que tenha sido um crime de ódio étnico pelo fato do menino ser índio. Nas próximas semanas, a investigação vai reunir provas contra o jovem Matheus Ávila Silveira, de 23 anos, que está preso na cidade onde o crime aconteceu. A nossa equipe conversou com os pais da criança que estão em Florianópolis, acompanhados pela FUNAI. E são muitas perguntas sem respostas, mas a principal: o que teria levado um jovem de 23 anos a cometer um assassinato de forma tão fria, brutal, nos braços da mãe? Um crime bárbaro e inexplicável. Na quarta-feira da semana passada, o índio da comunidade Caingangue, Vitor Pinto, de 2 anos e 5 meses, foi assassinado com um golpe de estilete no pescoço, no colo da mãe, enquanto era amamentado. Estas imagens mostraram o momento em que um homem de mochila se aproxima da rodoviária de Imbituba, onde a mãe vendia artesanato e o filho estava junto. Segundos depois, o homem aparece correndo. Ele havia dado o golpe que foi fatal no pescoço de Vitor. Nesta quarta-feira, manifestações em Chapecó, terra em que fica a aldeia dos Caingangue, e em Imbituba, onde o crime aconteceu, 60 pessoas pediram justiça. Durante a noite, nossa equipe foi recebida pelos pais da criança em uma residência que dormiram na capital, com o apoio da FUNAI. Ainda abalados, Sônia e Arcelino não se conformam com o que aconteceu. A gente quer a vingança dele. Se ele tivesse um problema problemático, ele pegava qualquer pessoa ali, ele fazia o serviço, né? Matava qualquer uma pessoa, mas chegou reto o nenê. Não há nada que paga a vida do nenê, né? A mais abalada com a situação é a mãe, que viu a vida do filho ser tirada de seus braços. Ela prestou depoimento à polícia de Imbituba nesta quarta-feira e relembrou o que aconteceu no dia do fato. Eu coloquei ele em cima do meu colo, e daí eu estava dando de mamar para ele, e daí de repente chegou aquele homem, eu não vi de onde que ele veio. Ele chegou e mexeu os bochechinhos dele, e quando ele olhou para cima para dar risada com ele passou o estilete, né? No dia 1º deste ano, um homem ligou para a Polícia Militar para se entregar. Matheus de Ávila da Silveira, de 23 anos, disse aos policiais que foi ele quem matou a criança e estava se entregando porque temia pela própria vida. Desde então, ele está preso e teria mudado o teor do depoimento. Segundo a polícia, ele não confessa o crime diante das autoridades, só que agora já está preso temporariamente, porque os policiais encontraram com ele as mesmas luvas e roupas que foram usadas pelo assassino. A mãe do pequeno Vitor diz que tem certeza que foi Matheus quem matou a criança. Eu vi ele, assim, eles mostraram ele lá para mim. A foto dele? Sim, a foto dele, eu reconheci ele. O estilete, as luvas, o boné, e os tênis, era tudo o que eu vi. Apesar de a mãe da criança garantir que reconheceu a arma utilizada no crime, um estilete, o delegado que assumiu o caso, Rafael Giordani, nega que ele tenha sido apreendido e diz que a principal meta da polícia a partir de agora é apreender a arma usada no crime. Matheus segue preso temporariamente na unidade prisional avançada de Imbituba, enquanto a polícia segue investigando o caso. Nesta foto, ele aparece mais jovem, com um gato de estimação, na época em que dizia fazer parte do movimento emo. Na casa dele, no dia em que se entregou, policiais encontraram escritas satanistas em um caderno, o que já é uma linha de investigação. No Facebook, homenagens aos adoradores das trevas, fotos de pentagramas e da escuridão, entre outros indícios da perturbação do jovem. A família de Vitor não conseguiu ir até Chapecó para pegar uma foto do garoto. E enquanto isso, a imagem que simboliza a vítima é a deste par de calçados. O que teria motivado o crime? Por que um homem tiraria a vida de uma criança? Emocionada, a mãe do pequeno índio assassinado tem um único objetivo em querer que o assassino apodreça na cadeia. Se ele soltar esse homem,
é capaz de ele fazer para mais uma mãe e essa mãe vai ser vítima dele de novo. E eu não quero que isso aconteça. Fazer carinho no rosto da criança, brincar com a criança, esperar ela olhar para cima e sorrir. E aí, neste momento, desferir um golpe fatal no pescoço. Que tipo de ser humano é esse? E sabe qual vai ser a principal alegação da defesa? Insanidade. Intolerância, preconceito, são perguntas que cabe às autoridades esclarecerem nesses 20 dias para a conclusão do inquérito policial. Como nós vimos ontem, houve protestos em Chapecó e em Imbituba. Os manifestantes pediram punição rigorosa, claro, é o mínimo, né, para o assassino da criança indígena. Aliás, a violência contra índios é uma realidade em Santa Catarina, não é de hoje. Vamos falar com o repórter Paulo Miller. Um problema que se agrava principalmente nesta época do ano, né, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Nessa época de temporada de verão, muitos índios migram aqui para o litoral catarinense para vender os artesanatos, aproveitando aí que as cidades do litoral estão com bastante movimentação de turistas. Mas para falar sobre esse assunto, está comigo a Azelene Caigang, ela que é socióloga e militante da causa indígena há mais de 20 anos. Azelene, claro que esse diálogo da vinda dos índios não é muito fácil, né? Nem com a população, nem com as autoridades, né? Boa tarde. Boa tarde. Não é fácil. É um diálogo tenso, é um diálogo bastante tenso com a sociedade, bastante tenso com as autoridades. O preconceito ainda é muito latente em relação a isso. Então, ela é uma relação muito tensa e a gente tem tido muita dificuldade de fazer esse diálogo principalmente com as autoridades, para a gente um pouco normatizar a chegada desses indígenas nas cidades, para que não seja essa chegada assim tão de repente, porque eles vêm em grupos de 30, 40, 20 indígenas. Então, assim, a gente está tentando fazer esse diálogo, mas é um diálogo tenso, sim. Há uma conversa então com as prefeituras até para poder viabilizar esse trabalho da forma mais pacífica possível? Assim, a gente está tentando, agora mesmo, a gente está em diálogo com a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú e de Joinville. E foi uma iniciativa das próprias prefeituras chamarem a gente, isso foi muito positivo. A gente está programando a formulação de uma cartilha, né, para orientar a sociedade de como identificar, de como abordar, de como chegar, das próprias autoridades, como Conselho Tutelar, assistências sociais, os CRAS, né, enfim, os técnicos das prefeituras municipais, que são os técnicos que chegam primeiro nos indígenas. Então, de como abordá-los, de como você fala com eles. A gente está elaborando uma cartilha junto com a Prefeitura Municipal de Balneário e de Joinville para a gente tentar facilitar essa relação. Apesar desse cuidado todo, ainda os índios continuam sofrendo violência. Pois então, muita violência, né? Um exemplo disso é o caso do menino Vitor, de 2 anos, que foi assassinado recentemente em Imbituba, né? 7 dias hoje. Foi, assim, um acontecimento trágico, foi um assassinato brutal que aconteceu. A gente conversou com o delegado, a gente está acompanhando de perto as investigações para ver que linha de investigação a polícia, em que linha de investigação a polícia está conduzindo o caso, e daqui 30 dias provavelmente vá para o judiciário isso. A FUNAI deve intervir no processo com a Procuradoria Federal, através da nossa Procuradoria Federal, que nós dispomos de um Procurador Federal da FUNAI. Então a gente vai estar acompanhando muito de perto esse processo. Vamos continuar apoiando a família e vamos acompanhar bem de perto o andamento do processo. Zelene, muito obrigado pela entrevista. Vale ressaltar que cerca de 12 mil indígenas vivem no oeste do estado e de todo esse número aí, cerca de 150 vêm aqui para o litoral catarinense para vender o artesanato. É um número aí bastante reduzido, então a gente pode também conviver pacificamente com o povo indígena. Gisele, Dino, voltamos com vocês aí no estúdio do Jornal do Meio-Dia.